Amém, irmãos? Graça e paz em nome de Jesus. Amém, queridos? Bom dia. Então, nós estamos aqui a serviço do nosso Senhor Jesus para essa live. Eu queria que os irmãos dissessem como é que está o som, se o som está bem, ou se eu devo falar um pouco mais alto, amém? Estamos a serviço da Igreja Assembleia de Deus Vitória Plena, amém? Sob o comando do nosso pastor Rafael Araújo. Amém, queridos? Nossa igreja fica ali no bairro Vila do Boa, em São Sebastião, DF. Mas esperamos que esse vídeo alcance todo o Brasil, amém? A todos aqueles que interessar, a todos aqueles que possam e queiram estar inteirados da palavra de Deus, especialmente no que se refere à mensagem de Apocalipse. Amém, irmãos? Que anda tão em voga ultimamente, que é tão urgente, tão necessária à nossa sociedade, aos irmãos em Cristo, aqueles que se interessam pelo assunto. Amém, queridos? Esse capítulo 13 foi dado na igreja, no entanto, os irmãos não puderam ir por vários motivos, foi um dia muito atribulado. Então eu vou repetir essa aula, amém? E você, irmão, que não pode estar ao vivo nessa live, você vai poder ver a gravação na hora que você estiver lavando louça, na hora que você estiver arrumando a casa. Se tiver inscrito. E se você tiver inscrito, amém? Tem que estar inscrito no canal, nós vamos incentivar isso na igreja. Porque é muito necessário, irmão, a sua adesão ao canal e a essa live, amém? Pois bem, eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Quer que eu bote na tela aí? A besta que subiu do mar. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e seus pés como os de urso, a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. Vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe o poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar o seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. A besta que subiu da terra. É um outro sinal, irmão. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer. Irmão, para a nossa compreensão desse capítulo, é necessário que a gente volte nas profecias de Daniel, lá no Antigo Testamento.
Por quê? Porque Daniel teve a revelação de quase tudo que está escrito em Apocalipse. Ele teve a grande revelação desde os tempos passados, desde o povo do Antigo Testamento, já deixou esses escritos do que haveria de acontecer, que ainda não começou a acontecer. Amém, queridos? Na verdade, já começou, há muitos sinais, mas ainda não se consumou esse tempo, essa era desses acontecimentos. As visões de Daniel. Vamos dar a ilustração aqui. A estátua. O que vem a ser uma estátua, irmão? Se quiser que eu coloque o zoom na estátua, porque eu tô conseguindo fazer o zoom, tá? O que vem a ser a estátua, irmão? A estátua vem a ser aquilo feito em honra de alguém ou de algum homem, né? Aquilo para a glória humana. Essa estátua ela simboliza o quê? O poderio humano. E Deus deu a Nabucodonosor, o rei, o sonho a respeito dessa estátua. Essa estátua nunca existiu, mas ela vem a ser um símbolo retratado e decifrado por Daniel a esse rei, Nabucodonosor, na época, como a profecia de Deus daquilo que viria a acontecer nos séculos e milênios seguintes. Amém? Essa estátua nós podemos ver cabeça de ouro. Significa a força e o poder. Simboliza o quê? O reino Bota babilônico. ela mais um pouquinho pra cá. Mais. Tem como? Isso. Amém? Tá ótimo. Essa cabeça simboliza o reino babilônico. Você vai reparando, irmão, que à medida que nós andamos, vai se desenrolando a profecia, vai se decifrando a profecia de Daniel, essa estátua ela vai perdendo em valor os seus materiais. Ouro, prata, bronze, ferro e ferro com barro. Amém? Dá um close no pé. Pode botar mais. Isso. Amém, irmão? Você vê que os materiais vão perdendo em substância, vão perdendo em valor. No entanto, os materiais vão aumentando em dureza, ou seja, aumento de poder. Cada reino vai sendo mais poderoso do que aquele que antecede. E cada reino vai tendo menos realeza, como eu vou dizer, menos representatividade, menos legitimidade. Por quê? Porque você vê, nessa estátua mostrada ao rei Nabucodonosor, a cabeça de ouro. Porque é o império todo unido a uma só pessoa, unido a um rei. Ou seja, é mais difícil de ser dominado. É o império que tem mais legitimidade, não depende de tantas alianças. À medida que vai passando, a prata simboliza o reino Medo-Persa. É o peito e os braços. Por que dois braços? Dois braços são dois reinos. O Império Medo-Persa foi dominado por dois reinos, ou seja, dependia de uma aliança entre dois reis. Amém? Por isso, a prata é menos valiosa do que o ouro. No entanto, ela está em maior abundância do que o ouro. Ou seja, em quantidade, eles eram maiores do que o Império Babilônico. Aqui você vê o bronze. O quadril da estátua era em bronze. O bronze... Senta mais um pouquinho.
Perdão, irmão, é o cobre. O cobre veio com material menos valioso. No entanto, era um reino, era um império ainda mais poderoso. Ele foi até os limites da Índia. Ou seja, ele abrange mais terreno, ele abrange mais conquistas, mais poder. Sob o domínio de quem? Sob o domínio de Alexandre. No entanto, Alexandre, ele não tinha herdeiro. Ele não tinha para quem deixar o império dele. Ele acabou tendo que deixar para generais. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais adiante. Isso. Tá ótima imagem. As pernas de ferro. O ferro está em mais abundância. O Império Romano ia da África até a Índia. Chegou próximo da China. É um império muito mais extenso, com um poderio militar muito maior, muito mais consolidado. No entanto, em termos de representatividade, em termos de poder, ele era mais fraco de todos. Por quê? Porque em Roma começou a democracia, ou seja, você vê aqui que até mesmo o reinado, o rei, ele tinha que dividir a sua autoridade com o Senado. Ou seja, é um reino ainda mais fragmentado, com mais gente dominando. Ou seja, ele vai perdendo o seu valor. Não é igual ao ouro, não é simbolizado pelo ouro, é simbolizado pelo ferro. No entanto, o ferro é mais duro. Esse império aqui foi o mais duro, o mais difícil para todo mundo que era dominado. Ele teve muitos escravos. Amém, irmãos? E os pés, você vê aqui, mesclado ferro com lama. Ou seja, é um império sem firmeza. Por quê? Ele simboliza o império do anticristo. O império do anticristo, irmãos, ele vai ser firmado não só pela democracia, ele vai ser firmado em mãos de uma aliança de nações, 10 nações. No futuro ele vai entrar em conflito com 3 delas, vai se reduzir a apenas 7. Você vê aqui, o pé tem 10 dedos, simboliza o quê? As 10 nações. Esse dedo está com ferro e barro, ou seja, simboliza o quê? Fragilidade. Simboliza o quê? Falta de, como é que eu vou dizer? Legitimidade. Amém? Talvez o anticristo não seja nem mesmo eleito, mas ele vai alçar o poder e ele vai ser o líder dessa nação. Mas como, irmão, que ele vai alçar esse poder sem legitimidade? Como é que ele vai conseguir isso? Através das circunstâncias, irmãos. Eu creio fielmente que o período da grande tribulação, o período de Apocalipse, virá depois de uma terceira guerra mundial. Por quê? Porque a guerra traz todo aquele clima de insegurança e o povo acaba se apegando àquilo que ele tem. Qual a pessoa que vai consolidar a paz, que vai trazer a segurança, sentimento de segurança ao povo? Será o anticristo. Por isso ele vai liderar. E em nome de quê? De Cristo? De forma alguma. Ele vai liderar em nome de Satanás. Amém? Todos serão atingidos pela pedra. O que simboliza, irmão? Todos os impérios humanos estão simbolizados nessa estátua. Toda a força humana, todo o poder humano está simbolizado nessa estátua. Mas essa estátua vai ser atingida por uma pedra. Essa pedra simboliza quem? Jesus. Jesus é a pedra angular. Amém? O Rei Jesus que esmagará Satanás. Todo domínio, toda vaidade, toda ambição humana vai virar pó. Por quê, irmão? Porque do pó nós viemos e para o pó retornaremos. Quando você lê Daniel, você vai ver essa estátua, ela cai por terra, se desmancha, vira pó, né?
e dela não sobra vestígio algum. Ou seja, o verdadeiro poder é aquele que vem do alto. Amém, querido? O que acontecerá a essa estátua, o que acontecerá ao domínio humano sobre a terra, será todo esquecido. Porque a terra ela vai ser governada por Jesus. Amém? Governada por Jesus. Os pés com ferro e metal. O barro. O barro ele quer ser metal. Só que ele não é. Né? Ele é frágil. Ele não é nada. E para o barro, ele voltará. Essa estátua, ela não está firmada em algo sólido, em algo firme. Todo poder humano está firmado em vaidades. E ele será todo posto ao chão. A queda da estátua é a queda da vaidade humana, do poderio humano. É a queda da história da humanidade. Né? Quando acaba a história da humanidade e começa a história de Deus, o reinado de Cristo sobre a terra. Amém, queridos? Glória a Deus. Jesus é a autoridade perfeita. Ele crescerá e será uma montanha para o mundo todo e para o seu reino. O seu reino não terá fim. Ou seja, essa pedra ela vai crescer, ela vai virar uma montanha. Ou seja, o poder de Cristo será sobre toda a terra. Toda a terra será restaurada, irmãos. Toda a terra vai voltar a ter vegetação, vai voltar a ter uma fauna. Tudo que for destruído durante a grande tribulação vai ser restaurado por Cristo durante o reino milenar de Cristo na terra. Amém? Por quê? Porque Jesus é a pedra angular. O que é a pedra angular? É a pedra de esquina, é a pedra que inicia a construção, é a pedra que inicia a base. A partir dessa pedra, tudo será renovado, a perfeição vai chegar ao mundo, irmão. A paz, segurança, prosperidade para todos. Não, claro, sem muito trabalho, né? Mas qual é o projeto de Deus? Fazer na terra aquilo que a humanidade falhou em fazer. O fracasso da humanidade será substituído pela glória e o sucesso do reino milenar sobre a terra. Amém? E nós vemos também, irmãos, durante as profecias de Daniel, que ele tem sonhos com animais, 4 animais. Esses animais simbolizam quais serão os próximos reinos, os próximos impérios que dominarão a terra. Amém? Impérios o quê? Impérios humanos. Ele tem uma visão do seu futuro próximo, do seu futuro milênios para frente, né? Um futuro do qual ele já está vivenciando. O Daniel, vocês sabem, ele foi pego pelo reino de Nabucodonosor, foi levado ao palácio. Amém? E lá para o quê? Para servir ao rei. Semelhantemente, desses animais, o primeiro que ele vê é o leão. Quando você pega peças, achados arqueológicos a respeito do reino babilônico, você vê o símbolo do leão com asas. Né? Esse símbolo foi dado por quê? Foi dado por Deus, né? A Daniel também. O que simboliza esse leão, irmão? Vamos aumentar um pouquinho a imagem. O leão com asas é o reinado de Nabucodonosor. Na leitura da Bíblia, você vê que esse leão vai perder essas asas. Nabucodonosor ele perdeu o reino. Deus tirou de Nabucodonosor o seu juízo, a sua inteligência. Por quê? Porque Nabucodonosor ele viu toda a glória de Deus. De todos esses aqui, de todos esses imperadores, né? Ele foi o que mais presenciou da glória de Deus. No entanto, ele não se converteu a Deus. Ele não se converteu ao único Deus vivo. Eu quero que você entenda, irmão, que você ter uma crença politeísta não significa que você se converteu.
Você só se converte quando você aceita Deus como o único Deus. Amém? Quando você aceita a Jesus, no nosso caso, que já temos a revelação cristã, quando você aceita Jesus também como seu único e suficiente Salvador. Amém? Mas ele não acreditava no Deus único. Ele não se converteu verdadeiramente. Ele continuou na soberba e por isso ele foi rebaixado. Ele pastou como os animais. Amém? E só depois ele volta. O segundo animal, na visão de Daniel, é o urso. O urso simboliza o Império Medo-Persa. Você vê que ele traz costelas. E ele tem cinco dedos em cada mão. Amém, irmãos? Um urso com 5 dedos. Menos de material, menos nobre, de menor importância do que foi Nabucodonosor, teve o rei Dario. Né? No entanto, ele fez também muito estrago, ele tomou muito território, também simbolizado pelo urso. O urso é um animal forte. O terceiro animal é o leopardo. O leopardo, ele é veloz. De fato, irmãos, Alexandre dominou o mundo em apenas 3 anos, o que era muito para a época. Né? Ou seja, era um império que dominava rapidamente. Né? Só que Alexandre não durou muito. Com 30 e poucos anos, ele veio a falecer e ele deixou seu império fragmentado, seu império sem descendente. Ele não teve um príncipe. Então o seu reino foi dividido entre 4 generais. Por isso, esse felino aqui tem 4 cabeças, entendeu? E 4 asas, simbolizando esses 4 generais. Amém, irmãos? Então, por que velocidade, agilidade? Você lembra, por exemplo, o Hitler, ele começou a dominar a Europa rapidamente. Por quê? Porque ele dopava a sua tropa toda, eles tomavam uma droga que nem dormiam. E ele saiu em velocidade, invadindo os países para pegar todo mundo de surpresa. Essa era a tática. Então a gente pode ver isso também durante o reinado do Anticristo. Amém, irmãos? Tudo isso aqui é um preâmbulo do que será o reinado do Anticristo. O quarto animal não tem uma descrição exata, irmão. Não há uma descrição exata. Só que é mais ou menos isso aqui. Amém? Um animal com 10 chifres. Esse sim simboliza não só o Império Romano, mas simboliza também o Anticristo. Amém? O início será com 10 reis, mas ele abaterá 3 reis. Amém? Restando o Anticristo 7 reinos. Amém, irmãos? A união das nações se governará em toda a terra. Toda a terra será governada por esses reinos. Então vamos voltar aqui à besta que subiu do mar. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-se-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Amém, irmãos? Então, o que você vê? Por que eu voltei nas profecias de Daniel? Porque as profecias de Daniel estão todas
juntas aqui nessa figura. Amém, querido? Os pés do urso, o corpo do leopardo, a cabeça do leão, os 10 chifres. Aqui nessa ilustração, irmão, uma dessas cabeças aqui deveria estar morta, pendente. Não está. Foi um erro aqui do ilustrador. Amém? Falta de conhecimento. Mas, enfim, na visão de Daniel, uma dessas cabeças aqui estava morta, mas voltou à vida. Porque uma das ilusões, um dos enganos feitos pelo anticristo. Amém? Quantos irmãos estão vendo a live agora? Já aumentou um pouco? Então, tem 5 perfis que estão vendo, mas tem mais gente vendo junto com as outras pessoas. Pois é, irmãos. O mais importante aqui, irmão, não é talvez você estar vendo a live agora. Claro que nós queremos toda a igreja, todo mundo vendo a live, participando agora. Você pode, inclusive, mandar perguntas aqui pela live, para que eu possa responder. Né? Nós podemos participar, nós podemos interagir aqui nessa live também. Amém, queridos? O que você está tendo de dúvida? O que você quer esclarecer? Pode mandando aqui, a prima Nata está aqui, está me ajudando. Amém? Então, irmãos, como eu estava dizendo, essa estátua, ela vem simbolizar um conjunto. Você vê, o que é a besta? A besta pode ter sido até uma coisa muito bonita, muito gloriosa, na cabeça de Nabucodonosor, que teve aquele sonho. Mas na visão de Deus, uma besta é um ser abominável, é um ser deformado. Amém? É um ser totalmente fora do natural. É um ser que pode ter passado por mutações, é um ser adulterado, transformado, totalmente degenerado pelo mal. Amém? Então a besta não é uma figura agradável de se ver. João realmente deve ter ficado muito assustado com essa... Tem uma pergunta aqui, virá uma falsa paz? Sim, haverá uma falsa paz durante os 3 anos e meio iniciais. Amém, irmãos? Vai ter muito motivo para você gostar do anticristo. Vai ser uma figura realmente carismática. E esse é o plano, conquistar mentes e corações, amém? Conquistar as pessoas. O anticristo ele não será inicialmente violento, ele não vai oprimir as pessoas, quer dizer, não vai oprimir como é que eu vou dizer? Por primeira vez, né? Não vai oprimir assim, em público, né? Mas ele tem um coração mau, ele tem um coração completamente voltado para o mal. Amém, irmãos? Mas veja que ele tem as patas de urso. É um ser totalmente deformado. Uma das cabeças é de leão, né? Chifres sobre a cabeça. Você nunca viu um leão chifrudo, né, irmão? E um desses chifres aqui simboliza o próprio anticristo e sua blasfêmia. Ou seja, um chifre, alguém a quem é dada autoridade e que pode falar. E o que ele fala, todo mundo escuta. Amém? Ou seja, poder de influência. Amém, irmãos? Mas não deixa de ser uma aberração. Irmão, por que ele sai do mar? O mar é tido como nações, povos e línguas. Ele vai vir do povo, ele vai vir da terra. O mar também é habitação de demônios. Amém, irmãos? Assim como temos demônios, demônios principados sobre o céu, nós temos também debaixo da água, sobre o mar. Né? A Bíblia fala, no mar está criaturas demoníacas. Amém? No mar também, em algumas passagens, nem toda citação de Bíblia sobre o mar é uma coisa negativa. Né? O mar também simboliza a glória de Deus. Como o quê? Como um mar de vidro. Amém? Veja que na visão que João teve do trono, ele viu um mar de vidro.
Veja que o vidro não refletia, o vidro daquela época, ele não refletia em perfeição. A água sim, a água ela era muito mais plana do que o vidro fabricado na época. Então, João faz essa comparação, é como um mar de vidro, tudo plano, né? E o que reflete que está em cima e permite ver o que está embaixo. Amém? A besta que sai do mar é o anticristo. Mas o anticristo já veio, já existiu o anticristo. Irmãos, veja bem, muitas vezes a Bíblia ela usa pessoas para poder ilustrar o que ainda está por vir. Amém? A Bíblia usa pessoas para ilustrar circunstâncias, simbolizando algo ou alguém do futuro. Por exemplo, Davi simbolizou o Rei Jesus. Né? O tabernáculo simboliza o quê? Simboliza Deus habitando no meio de nós. Amém? O dilúvio simbolizou, entre outras coisas, o juízo de Deus sobre a terra. Amém, irmãos? Vários já simbolizaram o anticristo, várias pessoas. Pela gematria, que é o estudo o estudo do nome da pessoa associado a números, por exemplo, no alfabeto grego ou no alfabeto hebraico, uma letra determina um número. E por esse estudo, muitos chegaram a algumas conclusões. Por exemplo, muitos afirmam que Nero seria o anticristo. Por quê? Porque o seu nome, cada letra simbolizando um número, daria 666. No entanto, Nero é apenas um símbolo do anticristo. Ou seja, alguém que simboliza o quê? O poder e a maldade do anticristo. Amém? Podem mandar mais perguntas, irmãos. O anticristo pode vir. João fala que há vários anticristos. João fala mesmo que há vários anticristos. Amém? Mas todos eles simbolizam um anticristo que ainda há de vir. Amém, irmãos? Então não podemos achar, o anticristo já veio sobre a terra, essa parte da profecia do Apocalipse já foi cumprida. Não, ela ainda será cumprida. Amém? De onde vem o anticristo, irmão? O anticristo pode vir de Israel, pode vir da Europa, pode vir até dos Estados Unidos. Na verdade, a origem dele não é o importante, irmãos. A gente tem que estar com a cabeça aberta para poder não cair em engano. Achar, não, segundo os estudos, o anticristo virá de Israel. Como esse anticristo aqui não veio de Israel, então ele não é o anticristo. E a gente cai no mesmo engano que muitos estudiosos no tempo de Jesus caíram. E por isso Jesus veio e eles não reconheceram a Cristo. Amém? Tem um comentário aqui. Sobre o número da besta, de fato é o número 666. Já podemos refletir sobre essa questão quanto ao avanço da tecnologia, implantação de chip, etc. Exatamente. Quem tem discernimento, ouça. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Porque o número de homem, o seu número é 666. Amém? Vai estar relacionado ou com o nome dele, ou com a sua origem. Enfim, estejamos atentos. Tem a ver com 666. Por que o 6? Porque o 6 é um número humano. Amém? O 6 não simboliza glória na Bíblia. O 6 não simboliza a Deus. O 6 não simboliza nenhuma conquista, mas o 6 simboliza humano. Ou seja, é a origem humana. O anticristo vai ser humano? Vai. O anticristo é espírito? Não. O anticristo é um ET? Não. O anticristo é uma pessoa. Amém? Totalmente voltada para o mal, a serviço de Satanás aqui na Terra. Amém, queridos? O urso simboliza o quê? Ferocidade. O império do anticristo vai ser feroz, vai ter muita brutalidade, vai ter muita violência. Semelhança com leopardo significa o quê? Velocidade. Rapidamente, o anticristo vai tomar conta do mundo, vai conquistar nações, vai atender os seus objetivos, amém?
Semelhança com o leão, ele vai ter poder e autoridade. Amém, queridos? Haverá também, o anticristo virá também para mudar a cultura, mudar culturas e tradições. Ele vai mudar até o calendário, irmão. O calendário vai deixar de ser o calendário gregoriano, vai passar a ser o calendário que ele instituir. Amém? Ele terá comportamento cruel, desumano, liberal e libertino. Ele vai ser semelhante a Calígula. Eu acho que a imagem que a gente mais chega perto do anticristo é essa imagem aí. Né? A Bíblia diz que ele vai ser afeminado. No entanto, ele vai desprezar a mulher, ele vai desprezar o feminino, mas ele vai tentar se parecer com o feminino. Eu creio que ele terá barba e cabelo grande, por quê? Porque ele vai tentar ridicularizar a imagem de Cristo. Amém, irmãos? Ele é um anticristo. Então ele quer ser uma imagem, ele quer ser a própria antítese de Cristo. Amém? Ou seja, vocês não querem Cristo? Olha o Cristo aqui. Sou eu. Né? Eu sou o modelo. Eu sou a perfeição. Amém, queridos? Misericórdia, né? Blasfêmia. Ele vai abrir a boca e vai blasfemar de Cristo, de Jesus, de Deus. Amém? Tudo aquele que vem do alto, ele vai blasfemar. Ele vai entrar em acordo com Israel durante 3 anos e meio, mas depois de 3 anos e meio, esse acordo de 7 anos vai ser quebrado, né? E ele vai colocar no templo ali a sua imagem. Amém, queridos? O anticristo, ele quer ser adorado, ele quer ser cultuado, ele quer ser amado como Cristo é. Né? E para isso, não apenas mudar a cultura, não apenas mudar o comportamento, é necessário a ele uma religião. É necessário para ele a ajuda de um líder religioso. Então, o que ele vai buscar? Ele vai buscar um falso profeta. Amém? Diz a palavra lá no versículo 11. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro. E falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Você tem aqui a visão do falso profeta. Amém, irmãos? Irmãos, veja bem, hoje acontecem muitos milagres. Jesus cura, Jesus ressuscita. Jesus ele tem convertido, Jesus tem transformado o mundo através da igreja. Mas veja bem, irmãos, pode ter aquilo mais maravilhoso que você imaginar. A irmã foi no hospital, o seu filho desceu o necrotério do hospital, desceu lá a parte onde ficam os corpos, ela orou e esse seu filho levantou e viveu. Isso não vai sair nem no noticiário da cidade. Isso tudo, irmão, parece que o mundo inteiro anda com essa escama nos olhos. Né? Nada é noticiado, nada é alarmado. Isso não vai sair no Fantástico, isso não vai sair coisa alguma. Mas veja, irmão, qualquer coisa que acontecer de paranormal no reino do anticristo, vai sair no Fantástico, vai sair na Rede Globo, vai sair na CNN, vai sair na BBC, vai sair na internet, vai sair em todo lugar. Por quê? Porque toda a mídia, não só televisiva, escrita, falada, televisionada, as pessoas na rua, a internet, tudo vai estar a serviço do anticristo.
Amém, queridos? Durante 3 anos e meio será construído essa aliança e toda a imprensa, todos estarão a serviço do anticristo. Então, grande vai ser, irmão, a pressão. A pressão para quê, irmão? A pressão para que você aceite essa mentira. Qual é a mentira? A mentira do anticristo. Ele vai se passar por Jesus através do falso profeta. Para quê? Para ele ser como Deus. Ele vai precisar de uma religião. Ele vai ter que ter uma autoridade espiritual. Amém? E qual é a missão do falso profeta, irmão? A missão do falso profeta é levantar o anticristo e fazer dele com que ele seja adorado. Amém? Haverá atividade paranormal, mas eu não creio, irmão, que haverá milagres. Porque o diabo ele não faz milagres, irmãos. E aqui eu vou entrar em conflito com alguns estudiosos, né, que afirmam que foi permitido a Satanás operar milagres. Mas veja bem, irmão, se você ler com atenção, você vai ver. Faz grandes sinais, de maneira que até o fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse. Veja bem o contexto da palavra, irmão. Aqui ele fala em sinais, em milagres, a qual é permitido que ele faça. Veja bem, no tempo de João não tinha a noção da capacidade tecnológica dos nossos tempos, dos nossos dias. Hoje em dia, irmão, eu quero que você depois pesquise na internet o projeto Bluebeam. Ou seja, hoje em dia você consegue, não é divulgado, ainda está em secreto, mas é possível projetar imagens no céu. Amém? Hoje em dia você tem o ilusionismo. Você vê ilusionistas, ou seja, os mágicos modernos, andando sobre as águas, levitando até 1 metro do chão. Amém? Você vê os ilusionistas fazendo muita coisa. Tem algo de paranormal nessas coisas? Pode ter, irmão. Pode ter algo de paranormal na ilusão do anticristo. Mas eu creio que seja operação de engano. Mas diz na Bíblia que ele foi permitido. Foi permitido, não está na Bíblia evidenciado que foi permitido por Deus. Mas foi permitido o quê? Pela tecnologia, pelos recursos tecnológicos. Hoje é muito fácil você levantar fogo em cima do palco, né? Você pode usar espelhos, há muitos recursos de ilusionismo. Há muitos recursos de efeitos especiais. E a tecnologia também vai estar a serviço do anticristo. Amém, queridos? Com certeza vai estar. Outra coisa, o diabo pode colocar doenças. Vamos colocar um exemplo. O diabo coloca doenças, coloca bolhas na tua pele. Ok? Você amanhece com o corpo doendo, todo cheio de bolhas. Aí o que vai ser divulgado no Jornal Nacional, no Fantástico, no Bom Dia Brasil? O que vai sair na internet? Qual vai ser a notícia? Está tendo um surto de bolhas na pele, mas só tem um remédio. Qual é esse remédio? Apresente-se ao anticristo. Faça a oração do anticristo. Aceite a marca da besta. Vá comparecer em frente à estátua da besta. E aí você vai ser curado. Você chega lá, o que acontece, irmão? O demônio que colocou a tua enfermidade, ele vai lá e tira. Simples assim. Foi sobrenatural? Foi. Foi milagre? Não foi. Foi ilusão. Amém, irmãos? É importante que você entenda isso. O mal, o diabo, ele vai operar com ilusões. Ele vai operar com engano. Quem está sendo feito de trouxa? Quem está sendo passado para trás? Todos aqueles que creem no anticristo e aceitam a marca da besta. Amém? Imagina, irmão, Lady Gaga, Madonna, né? Todos louvando o anticristo. Imagina, Ivete Sangalo, Cláudia Leite. Todo mundo vai virar o quê? Artista gospel.
para fazer o quê? Para louvar, para adorar o anticristo. Amém, irmãos? Gospel do mal. Toda a cultura vai estar voltada para o anticristo. E essa é importante. E essa é a importância dessa aula, irmão. Para que todos os irmãos estejam atentos. Ah, irmão, mas eu não vou estar aqui. Eu não vou estar aqui. Eu vou ser arrebatado. Irmãos, nós vamos ser arrebatados, eu creio. A gente tem essa esperança de sermos todos arrebatados. Mas e quem não for arrebatado, irmão? Então, ministra essa mensagem para todos. Compartilhe esse vídeo. Mande esse vídeo para os seus parentes. Amém, queridos? É importante que você esteja... É importante que o cristão esteja preparado para passar pela grande tribulação. E para ser o quê? Ainda que seja preso, que ele seja morto, mas que ele seja o quê? Uma oferenda agradável ao Senhor. Amém, queridos? E que ele não perca a sua eternidade. Amor, pede para alguém fazer pergunta. E, irmãos, alguém tem alguma pergunta? Está na hora de fazer perguntas, comentários, amém? A blasfêmia, o escárnio, Tem um comentário aqui. que até já começou. Tem um comentário. Né? Tem um comentário aqui. Temos que orar muito a Deus, pedindo a Deus sabedoria e discernimento. É verdade. Né? Agora, irmãos, o diabo ele vai fazer blasfêmias, escárnio, ataques. Ele vai dizer o quê? O que o anticristo vai falar para te convencer? Esse Jesus que vocês adoram não passa de um extraterrestre. Está querendo dominar a terra. Nós temos que nos unir. Nós temos que ser fortes. Ele está destruindo tudo. Ele está jogando fogo do céu. Ele está acabando com a natureza. Nós temos que nos unir. Essa vai ser a grande mentira, irmão. Essa vai ser a grande mentira. O mal se apresenta como solução. O mal vai querer se apresentar como bem. E vai querer convencer a todos de que Jesus é o mal. De que o cristianismo sempre foi uma cilada. Amém? Para quê? Para demônio da terra. Eles querem nossos recursos naturais. Eles querem a nossa água. E por isso eles estão querendo exterminar a humanidade. Nós temos que nos unir. Esse vai ser o argumento do anticristo. Amém, queridos? Haverá o arrebatamento. E eu tenho certeza, todas as crianças que estiverem na terra serão arrebatadas. E ele vai dizer o quê? Ele levou embora nossas crianças, agora que ele quer acabar com a nossa vida, nós temos que nos unir. Esse vai ser o argumento do anticristo. Amém, querido? E é necessário que a gente tenha um conhecimento disso para quê? Para que nós armamos estratégias de ensino, para ensinar a verdade, para que as pessoas se defendam. Amém, queridos? Porque aquela alma que você salvar, aquela alma que, digamos que você foi arrebatado, tá? Mas aquela alma que você salvou durante a grande tribulação, ela vai ter uma grande honraria. Ela vai cantar em frente ao trono de Cristo. E você que salvou ela, você vai estar lá também. Amém, queridos? Mudarão costumes, roupas, cultura, bebidas, drogas à vontade. Amém, irmãos? Você quer cheirar uma carreira de toque de cocaína? Não vai ter polícia para te impedir. Vai ser fácil. E o que o anticristo quer é isso mesmo, que você se drogue, para que você perca a sua consciência, a sua vontade, para que você seja escravizado a ele, também através das drogas. Mas os que são de Cristo triunfarão. Amém, queridos? A marca da besta vai ser o quê? Vai ser um dispositivo. Pode ser aparente, pode ser interno. Pode ser apenas uma tatuagem, que vai ser com uma mensagem QR Code. Isso pouco importa, irmão. O importante é, não aceite a marca da besta. Amém? Recuse e prefira a morte. Amém, irmãos? A estátua, Apocalipse 13, 15, versículo 15, vamos lá.
Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Amém, queridos? Eu ia ler aqui o capítulo de Daniel, que fala sobre Cedraque, Mesaque e Abednego, né, que foram levados à fornalha. Mas é assim, é a mesma situação, irmãos. Esses 3 servos de Deus não adoraram a imagem. Tem uma Amém? pergunta aqui. Tem como falar sobre os 7 selos do Apocalipse? Irmãos, essa parte é anterior, está em outro capítulo, amém? Eu vou refazer as aulas e vou colocar em vídeo todo o conteúdo de Apocalipse e vamos falar sobre 7 selos, amém? Vai ser disponibilizado em vídeo para você ver, ok? Mas eu quero que os irmãos lembrem-se de Cedraque, Mesaque e Abednego. O que houve, irmão? Todos se prostraram e adoraram a imagem da besta. Semelhante coisa vai ser a imagem da besta, não, a imagem de Nabucodonosor. Uma estátua toda em ouro que ele mandou fazer. Semelhante coisa vai acontecer durante a grande tribulação. Você vai ser obrigado a adorar essa imagem. Você tem que resistir. Irmão, fique de pé. Não adore a imagem. Amém? Que você vai viver para a eternidade. Você pode até ser morto aqui na terra, mas você vai viver para a eternidade. Amém, queridos? Amém. Mas por que, irmão, que eu tenho que morrer? Por que eu tenho que ser morto, ser torturado e morto? Irmão, Jesus já fez isso por você. Ele já fez essa escolha. Cabe a você agora fazer a escolha. Amém, queridos? A consumação da sua vida cristã pode ser passar pela tribulação e entregar a sua vida a Cristo. Amém? Mas isso é muito radical, irmão. Quem quer ser vencedor tem que ser radical. Tá? Se alguém me chama de radical achando que vai me ofender, você está fazendo um elogio. Eu sou radical mesmo. Eu sou fundamentalista. Tá? Assumido. Eu sou fundamentalista nas coisas de Cristo e nas coisas da vida eterna. Amém? Porque só Jesus tem palavras de vida eterna. Outros não têm. Ninguém vai me dar salvação, ninguém vai me levar para a vida eterna. É só Jesus. E por isso eu sou radical mesmo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Já tem 55 minutos. Há quem diga que o falso profeta vai ser o Papa. Há quem diga que vai ser um líder judeu. Né? O fato é que ele será uma autoridade religiosa, mas não vai tentar te converter. A palavra diz que ele tem aparência de cordeiro, ele fala como cordeiro, mas ele fala com brutalidade. O falso profeta, ele vai pregar uma vez, mas depois ele vai obrigar uma atitude de fé e uma fidelidade. Aquele que ele não consegue converter, ele mata. Aquele que ele não consegue converter, ele tortura. Amém, queridos? Essa é a característica do falso profeta, descrita aqui na Bíblia. Amém? Ele vai administrar os grandes sinais paranormais, entre aspas, o ilusionismo, todo o circo, feito para quê? Para provar, entre aspas, que o anticristo é o verdadeiro Deus e que ele deve ser adorado, que ele deve ser cultuado. Mas eu não me mas isso tudo é mentira. Eu não acredito. Eu não acredito no anticristo, eu acredito em Jesus. Acabou-se. Mas uma aparente derrota para uma grande vitória. Amém, queridos? O falso profeta não segue a Bíblia. Ele vai ter a sua própria Bíblia. Ele vai ter a sua própria moral. Ele vai ter os seus próprios dogmas. O falso profeta obriga o louvor ao anticristo. Ele não convence, irmão. Ele
institui. Amém? Ele vai ser o quê? Um ditador, um déspota. Há inúmeros falsos profetas hoje, né? Ou seja, lobos em pele de ovelha. Você precisa identificar quem você está seguindo. Primeira coisa, esse profeta segue o que está escrito na palavra? Esse profeta segue o que está na Bíblia? Ou ele tenta convencer coisa diferente do que está na Bíblia? Amém, irmãos? E, irmãos, a vida cristã não é a busca por novidade. Amém? A vida cristã é seguir aquilo que foi escrito há mais de 2000 anos. E é essa a nossa fé. Amém? A religião que levantará o homem como seu próprio Deus, né? E o anticristo como seu Jesus. Né? Por quê? Porque o anticristo ele vai morrer e ressuscitar. Mais uma ilusão implantada pelo anticristo e mostrada pelo falso profeta. Amém, queridos? Então, o que essa religião ela vai pregar? Que o homem alcançou o ápice. O homem alcançou o último capítulo da evolução da humanidade, da evolução dos seres vivos. Né? E ele não pode ser morto pelo extraterrestre chamado Jesus Cristo. Né? Ou seja, ela vai cultuar o que é o egocentrismo, o egoísmo. Seja livre de tudo, faça tudo aquilo que você tem desejo. Seja homem, seja mulher, não fique com um só, não se case, não seja fiel, sabe? O egoísmo, o cientificismo, liberdade total. Bem, queridos? Liberdade que escraviza, né, irmão? Liberdade falsa. A nova Babilônia terá a cultura grego-romana. Né? Você vai ver muitas dessas características. E a abominação de Sodoma. Né? E qual foi o destino de Sodoma? Foi queimada no fogo. Coisa semelhante vai acontecer com essa Babilônia. De uma hora, né? Só pra... Estamos encerrando, irmão. O processo está em andamento. Né? Jesus nos ensina os paradoxos. Perder para ganhar. Amém? Está escrito na Bíblia, os cristãos vão perder para o anticristo. Você pode ter certeza disso. Amém? Durante a grande tribulação, sofreremos derrota. Mas estamos certos de que Cristo vai vencer. E nós venceremos com Cristo. Jamais vamos mudar de lado. Amém, querido? Abrir mão para conquistar. Quantas coisas você precisa abrir mão? Você agora está abrindo mão de tempo do seu domingo, seu dia de descanso, para ganhar muito mais do que um simples feriado pode proporcionar, um simples domingo pode proporcionar. Amém, queridos? Entregar a própria vida, como Jesus fez, para ter a glória e a vida eterna. Amém, irmãos? Eu queria só ler Apocalipse 12, versículo 11, para encerrar. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Amém, irmãos? É a consumação da nossa fé, a consumação da vida cristã.